Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no nosso canal Fátima Andrade Reflexões e hoje a temática que nós vamos abordar é a importância da igreja. Hoje muitas pessoas afirmam, né, que não é preciso de uma igreja para ser cristão, né? Então nós vamos na série Ensinos de Jesus. Uma das coisas que ele nos ensinou é que nós precisamos, né, que a igreja é importante. Mas como assim é importante? Primeiro, a igreja cristã, ela tem raízes históricas extremamente profundas. Nossos primeiros pais, Adão, Abraão e os filhos de Israel. Então Jesus, ele era judeu, né, da tribo de Judá, por isso que o chamavam de filho de Davi, que Davi era da tribo de Judá. Então, do jeito que Deus tinha uma aliança com esse povo, ele passou a ter uma aliança com a igreja. Com qualquer igreja, irmã? Não. Vocês vão entender no decorrer aqui do vídeo. Então a igreja foi estabelecida por Cristo. Tem gente que diz, a igreja é invenção do homem, estabelecida por homem, para tirar vantagem dos fiéis. Mas Jesus disse, eu sou a pedra. Pedro, tu és pedra, que no grego é Petrus, né? E sobre essa pedra, que é rocha, edificarei minha igreja. É assim essa frase no grego. Então é sobre Cristo que a igreja está fundamentada. Então, se Cristo fundamentou a igreja em si próprio, como é que ela não é importante? Como é que ela não é relevante para nós cristãos? Se foi o próprio Jesus que estabeleceu. Então, Jesus, por ser Deus, é uma rocha de proteção, de estabilidade, de fidelidade e confiabilidade. Então, a igreja de Deus, ela deve propiciar tudo isso que eu acabei de citar, certo? A igreja que não propicia isso, certamente não é a igreja que está fundamentada na rocha. Também a igreja está edificada sobre a rocha, que é um símbolo do Antigo Testamento. Então a igreja, que Cristo é o fundamento, está também fundamentada no Antigo Testamento, não só no Novo, né? Então, ninguém pode lançar outro fundamento a não ser Jesus. Porque tem pessoas que equivocadamente acham que o fundamento da igreja é Pedro, né? Mas eu acabei de explicar como foi que Jesus falou para Pedro. Pedro, tu és Petrus, pequena pedra. Mas sobre esta rocha, Petra, edificarei a minha igreja. Então, a igreja deve ter unidade. A igreja fundamentada por Jesus é uma igreja que deve ter unidade. Jesus orou por isso, pelos discípulos da época, como pelos discípulos odiernos, né? Os discípulos contemporâneos, que hoje somos nós, os discípulos de Cristo, os cristãos atuais. Então, sem essa unidade, a igreja ela se desfacelaria, não se perpetuaria como
até hoje, ela, as portas do inferno, como o próprio Jesus falou, tentou destruir a igreja, mas a igreja permanece. Significa dizer que ela tem um alicerce sólido, e esse alicerce é Jesus. O maior perigo para a unidade da igreja é rivalidade e divisão. Então, rivalidade e divisão não caracteriza a igreja que está fundamentada em Cristo. Unidade não é uniformidade. As pessoas, elas são diferentes, mas elas precisam, em sua diversidade, serem unidas, respeitar a opinião do outro, respeitar o jeito de ser do outro, e assim há unidade. Porém, essa unidade só é possível em Cristo, se nós estivermos primeiro ligados a Cristo, aí depois estaremos ligados uns aos outros. Cristo, ele proveu meios para essa unidade. Qual foi o meio? Primeiro, relacionamento íntimo com ele. Através de quê? Da verdade. Então ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, está em comunhão com ele. E a igreja alicerçada em Cristo, ela precisa estar de acordo com a Bíblia. 100% de acordo com a Bíblia. Então, se houver alguma distorção, alguma discrepância entre o que a igreja fala e o que a Bíblia ensina, é porque ele não está de acordo. Então, não é a igreja que está alicerçada em Cristo. Pode estar alicerçada em qualquer outro fundamento, até em Pedro mesmo, mas não em Jesus. A fidelidade ao conjunto de doutrinas bíblicas, né? Então, a Bíblia tem um conjunto de doutrinas, e essas doutrinas precisam ser consideradas, ensinadas e postas em prática pela igreja que está alicerçada em Cristo. E o amor deve unir os cristãos. Se é uma igreja sem amor, não é a igreja que está alicerçada em Jesus. Mas, irmã, se tem amor, né? Eu posso abrir mão de algumas verdades para viver em comunhão tal? Não, amados. Porque um certo escritor falou o seguinte, que o amor sem a verdade é cego, e a verdade sem o amor é infrutífera. Então, não nos inclinemos nem para um extremo nem para outro. O amor, e aí as pessoas podem fazer. Eu posso fazer concessões, né, nas verdades, para poder amar. Não, deve ser, um está ligado ao outro, o amor ligado à verdade. Agora, um grande obstáculo para a unidade é você focar no defeito do outro. Você e eu, né? Que eu também faço parte de uma comunidade cristã, né? Crítica, mexerico, não saber falar a verdade e a contenda. Tudo isso são obstáculos para essa unidade. Mas essa unidade, ela pode ser restaurada. Por como? Perdoando aquele que te ofende, indo até ele se reconciliar, sendo humilde como Jesus, reconhecendo as nossas falhas, que nós também temos falhas. E para concluir, eu quero fazer aqui uma equaçãozinha, certo? União igual a força, divisão igual a fraqueza. Então, que a igreja alicerçada em Cristo, saibamos, é uma igreja que o seu alicerce é a verdade, porque Jesus é a verdade. E a verdade é a Bíblia também, né? Está na Bíblia, está... Esqueci agora a palavra. Está descrita, podemos dizer assim,
revelada na Bíblia, tá? Beijo no coração e que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.